Olá amigos, vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta segunda-feira, dia 12 de novembro. Ibovespa agora registra leve baixa de 0,04%. Na sexta-feira montou um candle de indefinição. Hoje tentou uma reação compradora, já entrou pressão vendedora a favor do topo, perdeu a mínima do topo descendente, então continua ainda com viés de baixo para trazer alguma recuperação só no meu ponto de vista ao superar 58.108 pontos. Então isso seria um sinal de pivô de alta, de tendência de alta de curtíssimo prazo, mesmo assim ainda contra a tendência de baixa de curto prazo. Então o cenário ainda do Ibov é mais para baixo, onde há os suportes importantes 57.000, 56.580 e 56.202. Petrobras, no pregão de hoje, apresenta aí uma queda de 0,19%, da mesma forma que o Ibovespa chegou a montar um topo descendente, ao testar ali a região dos R$21 e fez nova mínima, segue com a perspectiva mais de queda, suporte importante 20,43 e 20,31, não vejo muita oportunidade de compra, sinalização de reversão da tendência aqui no curtíssimo prazo, no gráfico 60 minutos, superação dos R$21,11 e para reverter a tendência do gráfico diário, tendência de curto prazo, superação dos R$21,80, região que eu considero mais forte a resistência do papel, R$21,80 a R$22 e o suporte mais forte de 20,43 a 20,31 a 20,28, logo em seguida teria o suporte de número redondo, os R$20, sem nenhuma oportunidade de compra no momento em cima da Petro, na minha avaliação. Vale 5 no pregão de hoje apresenta queda de 0,63%. Olhando aqui um gráfico de 15 minutos, primeiro para um gráfico de 60 minutos, a gente observa que a ação está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Outro ponto que é fácil de se observar é que a ação, ao chegar ali na região de fundos anteriores, 36,30, 36,50, começou a perder força e vai vindo aqui com a formação de um topo no gráfico de 60 minutos, coerente com o que aconteceu no gráfico de 15, que foi a formação de um topo duplo, reversão de tendência de alta de uma tendência de alta de curtíssimo prazo para uma tendência de baixa. Então a ação está, por enquanto, no curtíssimo prazo apresentando um viés mais de baixo, devido a um cenário de curtíssimo prazo de baixo, apesar da tendência de alta ali razoável no gráfico diário. Quando eu falo razoável é porque ainda está dentro da região complicada em termos de resistência. Então suporte ainda importante para Vale, aqui na mínima de 35,70 e ali na faixa dos 35,40 seria outro suporte, e aqui o gap em R$ 34,79. Em termos de resistência, mais importante é a faixa de 36,83 a 37,39. Mills 3 fechou a primeira hora de pregão aí apresentando uma certa força, formou um fundo, então gera uma possibilidade de compra nela em R$ 30,62, colocada a linha até aqui no gráfico diário, 30,62 a compra da Mills 3, a nossa recomendação, 30,62, e com essa entrada em 30,62 o stop dela vai ficar aqui em R$ 28,76, abaixo da mínima que ela atingiu nesse movimento aqui, nessa tendência de baixa de curto prazo, mas ainda dentro de um grande movimento de alta aqui no semanal em cima do suporte dos R$ 30. Então é uma operação aqui em torno de 6,1%, e o risco dessa operação, o tamanho do stop, projetando esse percentual aqui para cima, o objetivo da operação em R$ 32,48, R$ 32,48, o objetivo dela de curto prazo. Então aí está o objetivo dessa ação, para essa compra da Mills 3. A outra ação, TCSA 3, já é na ponta vendedora. Se essa ação perder R$ 8,02, abre uma venda em 8,01. Nossa recomendação seria uma venda em 8,01 e stop em 8,61, com risco de 7,5%. O objetivo da operação vai ficar em R$ 7,41 na região de suporte. Ela tem aqui quase foi em 7,41 que eu coloquei a linha. R$ 7,41, o objetivo da operação de uma venda, caso acione aqui a perda dos R$ 8,02, a venda em 8,01 e stop em 8,61. No momento ela apresenta uma queda de 2,18% no pregão. BBDC4, ação que tinha gerado um pivô de alta no gráfico diário,
Aqui está o pivô de alta do gráfico diário, gerou um pivô de alta, mas só foi perdendo força, já voltou para baixo do topo, algo que não é muito positivo. Ideal que não volte para baixo do topo. Ainda está ali numa região que pode reagir, que é pegando todo o último movimento de alta dela. Está numa região ali que ela pode trazer uma reação na faixa de 61,8% do último movimento de alta. Mas por enquanto ela não apresenta muito essa força não, está com queda de 0,47%. Pelo contrário, se essa ação perde essa mínima de 31,85, estaria gerando aqui uma sinalização de baixo, semelhante aí um padrão só de lateralização mesmo do preço, uma pequena parada, uma correção lateral, e aumentaria a chance de queda, inclusive para perda desse suporte que ela tem aqui intermediário na faixa de 31,61. Abaixo de 31,61, suportes 31,10 e R$ 30,92. Por último, TRPL4. O setor elétrico continua fraco, continua apresentando fraqueza. A TRPL4 que está com queda de 2,58%, depois de uma baita queda. Essa ação vale ressaltar que estava aqui em cima já com a tendência de baixa, antes da baita queda que ela teve, antes dessas semanas aqui muito fortes de baixa. Ela já apresentava um cenário que não era para compra, tendência de baixa de médio prazo. Lateralizou, perdeu essa região, aí depois de uma queda que saiu lá de R$ 57,00 e veio para R$ 30,00, uma queda expressiva, a ação ainda continua sem demonstrar força. Gerou um fundo aqui no semanal, mas nada muito significativo, porque ao gerar uma pequena correção no gráfico diário, era para fazer o quê? Romper a resistência dessa congestão, que aqui pelo G60 fica mais claro de ver a resistência da congestão em 31,74, 31,67 lá de um topo anterior. A ação vai lá e perde o suporte dessa congestão, R$ 31,00. Fecha a primeira hora de pregão mal, e a perda dessa primeira hora de pregão tende a potencializar um novo movimento de baixa no papel, para baixo dos 30 pila, em busca do suporte em 29,13, e mais abaixo tem a mínima que ela atingiu em R$ 27,15. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoviro.com. Um grande abraço e até o nosso próximo Radar do Mercado.